שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מלאכי השלום, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי Shabbat Shalom, Talmidim, meus queridos, sejam bem-vindos aí a mais um estudo da nossa série sobre Gênesis. Vocês que estão acompanhando aí pelo YouTube, vocês que vão acompanhar depois, sejam muito bem-vindos. Que o Eterno abençoe todos vocês. Antes de começar o estudo, quero dar um recado aqui. O que vocês veem à direita é o grupo do Talmidim. Se você tem um filho, tem um amigo que tem um filho, um conhecido que está assim, interessado em aprender a Torá,
interessado em aprender as coisas do Eterno, fale comigo, entre em contato conosco na nossa página, pelos grupos do Yeshiva Brasil, que existem vários aí no canal do Yeshiva Brasil, na nossa página mesmo, os Segredos da Torá também, ou no site, né? Tem 2 sites para você poder se inscrever, os Segredos da Torá e o Yeshiva Brasil. Então, o que mais tem é lugares para você estar enviando o seu número e pedindo para ser adicionado aqui nesse grupo, ok? Aqui fica as crianças, elas podem tirar dúvida, enquanto o Hangout está acontecendo, elas podem colocar aqui uns recados, se quiser mandar áudio, quiser escrever alguma coisa, vai estar aparecendo aqui, é o meu canal de comunicação com vocês, ok? Então vamos lá, eu sempre expliquei isso porque nós temos mais de anos e anos aí de estudo juntos, quando nós estudamos todo o livro de Levíticos, que se deve fazer oração antes de estudar a Torá, e eu espero que todos os talmidins tenham feito essa oração, né, como eu ensinei durante todo esse tempo, ok? Porque sem essa oração vocês não vão entender nada, ok? Que o Eterno abençoe todos vocês e vamos continuar aqui. Hoje o tema é Bereshit 2, Gênesis 2, tem muitas explicações aqui, explicações profundas que eu vou estar passando de pouquinho em pouquinho para vocês. E já está tudo grifado, porque justamente porque eu tenho feito os estudos com os jovens, né, o ex-grupo chamado Jovens, agora é os Segredos da Torá. Então, eu já passei por aqui, já fiz essa aula para eles, e é por isso que está tudo grifado, e eu vou pegar algumas coisas do que eu falei para eles, que é adequado à idade de vocês, para vocês entenderem, e para quando vocês forem velhos, vocês não tenham nenhuma dúvida sobre a criação. Espero que vocês tenham acompanhado o estudo passado, então vamos continuar. Diz assim logo no começo: assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Tem uma interpretação aqui, vou estar abrindo aqui para vocês. Está escrito lá no Talmud, né? Vou explicar para vocês que são criancinhas o que é o Talmud. Está escrito assim: tudo foi terminado em sua forma final, as árvores foram terminadas com seus frutos, assim como Adão na sua forma adulta. Às vezes a gente tem aquela impressão, né, que o Eterno fez as plantas e era tudo pequenininho, estava tudo germinando quando Adão foi criado, aí Adão teve que esperar tudo crescer e etc. Mas não foi assim que aconteceu, né? Quando Adão foi feito, e Adão já foi feito adulto, Adão foi o primeiro ser humano e o único que não passou pela vida de criança. Quando Adão foi feito adulto, assim, também tudo já foi criado na sua forma final. Então Adão não tinha que esperar nada. Os frutos já estavam nas árvores, já tinha lagos correndo por aí. O mundo foi terminado por completo. E aqui a gente tem mais dois segredos aqui. E assim, esses 2 segredos parecem ser opostos um ao outro, mas não é essa ideia de ser diferente ou oposto. Porque aprendam desde criança e desde cedo. Vocês têm que ser equilibrados. Imagina que existe uma linha reta, né? Imagina uma linha qualquer, e de um lado tem, por exemplo, o amor, e do outro lado tem a justiça. Você não tem que ser só amor, nem ser justiça, mas você tem que estar no centro desta linha e ser equilibrado. O Eterno é equilibrado. E qual é o sentido disso que eu estou falando sobre esses ensinamentos? O primeiro, o homem, ele é a pintura do quadro. Imagina que você está lá na sua escolinha, a professora chega, dá um papel para você e você está desenhando ali, né, uma casinha ou qualquer coisa, qualquer desenho. O homem é aquele desenho, é o principal, né, que está sobre o papel, que foi você que fez. Então, na criação, o homem é isso, é o principal. É o que mais importa. Não adianta você chegar para sua professora e dar um papel em branco que ela não vai entender nada. Mas sim, o papel existe para você colocar o desenho. É para isso. E o homem é isso, é o principal. Só que tem um outro porém. Para que você não se ache muita coisa sobre a criação,
o Eterno também nos lembra que o homem foi a última coisa a ser criado, de forma que até o mosquitinho que está andando aí no seu quarto, até a cobra, até o gato, ele foi criado antes de você, antes de ser criado toda a humanidade. O que nos ensina isso? Que o homem também deve respeito às coisas que são mais velhas do que ele. Então, duas coisas que você tem que entender dentro de você. Quando você estiver triste, lembra que você é a causa da criação. Toda criação foi feita por sua causa. É que nem quando os filhos, né, nascem e aí o pai e a mãe faz aquele quarto. Isso foi até citado lá no primeiro Bereshit, lá do Bill Moshe, de 2015. O Haver Yashar falou isso e está escrito em diversas coisas judaicas, né, diversas literatura, que é como se os pais chegassem, montassem um quarto e colocassem todos os guarda-roupas, e colocassem o berço e a decoração e o quarto do bebê. Aí chega o bebê. Foi assim a criação do homem. Então, quando você estiver triste, lembre-se que tudo foi criado por sua causa, para que você desfrute desde o céu, a terra, tudo. Mas lembre-se que quando você se achar muita coisa, se achar muito importante, superior às coisas, lembre-se também que tudo que foi criado antes de você. E você é consequência dessas coisas. Você deve respeito a todos. E assim também a seu pai e sua mãe, que é mais velho que você, que foi quem te deu a vida, e etc, etc. Então vamos continuar. E havendo Hashem acabado no dia 7º, que é no Shabat, a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Aí você, que é criancinha, né? As crianças têm sempre aquelas perguntas difíceis, né? Mas o Eterno precisa descansar? O Eterno não cansa. O Eterno não é o Criador. Ele não é o personagem principal de tudo. Como é que ele pode cansar? Então, aqui vem uma explicação. Aqui não está escrita a palavra descansou, mas sim cessou. Só que, infelizmente, a tradução em português, o cara que foi lá, que era um padre, e traduziu para o português, colocou descansou. Mas você está certo no seu raciocínio. O Eterno não precisa descansar de nada. Então, a palavra que está no hebraico, ela remete a cessar. E o que isso nos lembra? Que todo o Shabat, o Eterno descansa, cessa o seu trabalho. E você também tem que cessar o seu trabalho no Shabat. E o que é cessar? Cessar contas, quando você for criança e você tiver um emprego, né, que, né, infelizmente nós estamos no Brasil, eu não tenho certeza se você quando crescer vai ter a oportunidade de trabalhar no emprego que te dê essa possibilidade de guardar o Shabat. Mas caso isso aconteça, e o Eterno faça isso, louvado seja ele, lembre-se sempre de guardar o Shabat, não trabalhar no Shabat. Chegou no Shabat, esquece brincadeira, esquece por um tempo o dever de escola, esquece as responsabilidades que você tem em casa. O principal do Shabat é o estudo da Torá. Depois as outras coisas. Mas no Shabat eu não posso brincar? Pode, lógico que pode. É um dia de descanso para o ser humano, mas é um dia que você tem que ter na sua cabeça desde pequenininho que se um Shabat você passar o Shabat inteiro e não abrir a Torá, mesmo que você não trabalhe, até que vocês não trabalham porque são crianças, mas passar o Shabat inteiro e não abrir a Torá para estudar a Torá é um crime muito grave. Nunca façam isso. Lembre-se, ainda que aconteceu uma coisa com o tio Lucas e o tio Lucas morreu. O tio Lucas não pôde fazer o estudo. Mesmo assim, sentem com o pai e com a mãe de vocês, estudem a Torá, porque o principal do Shabat é estudar a Torá, se conectar com o Eterno, fazer oração, né? Porque muitas vezes não é falado esse negócio de orar para o Eterno. E a mãe e o pai têm o dever de ensinar os seus filhos a orar desde criança. Quem me ensinou a orar foi minha mãe. Minha mãe orava junto comigo, né? Até que eu aprendi a orar sozinho. Então vocês também têm que orar no Shabat. O Shabat, para vocês terem uma ideia, vocês que são pequenininhos, imaginem que vocês estudassem num colégio onde vocês ficassem longe dos seus pais o dia inteiro, como é aqui no Brasil. Alguns estão fora do Brasil, estão me acompanhando.
fica o dia inteiro, de segunda a sexta, longe do pai e da mãe de vocês. E chega no sábado, você não tem aula. E aí você fica o dia inteiro com seu pai, com sua mãe, e toda aquela saudade que você tinha nas outras semanas, você pode matar no sábado, vamos dizer assim. Vamos dizer que de segunda a sexta seu pai e sua mãe trabalham e não consegue falar direito com você. Quando seu pai chega, você já tá dormindo. Seu pai não consegue contar uma historinha para você, nem nada. Chega no sábado, seu pai não trabalha, nem você trabalha, nem você vai para a escola, desculpa. É o dia que vocês têm junto. E assim também o Eterno. O Eterno, quando chega o Shabat, ele tá lá te esperando. Onde está o meu filho? Será que ele vai chegar agora? Onde ele está? Que ele não veio aqui até hoje. Então esse é o Shabat. Imagina a pessoa que criou todo o universo, tudo que você vê, está lá te esperando no Shabat e você não vai falar com ele. Deixa ele sozinho. Isso é muito ruim, ok? Então, isso é uma lição principal. Por mais que tenha outras religiões que falam que não precisa guardar Shabat, que tem, porque agora é uma nova lei, tudo é novo, isso é conversinha. Nunca caiu nessa conversa, porque o Eterno estabeleceu o Shabat para sempre. E é isso que a gente vai ver aqui no versículo 3. E abençoou Hashem o dia sétimo. E o santificou, quer dizer, ele é separado. Santo é uma coisa que é separada. Então não adianta dizer que todos os dias da semana eu vou buscar o Eterno. Ok, muito bem, faça isso. Mas no sétimo dia é um dia separado que o próprio Eterno santificou desde a criação. Ele é um dia que não é normal. É um dia como os sábios, nossos sábios, né? Eles falam que o Shabat é como se o físico e o espiritual, o mundo visível e o mundo invisível, se juntassem em um só. E como se toda oração do Shabat que fosse feita, todo o estudo é muito mais santo do que nos outros dias. O Eterno está muito mais disposto a ouvir do que nos outros dias. Porque nele cessou de toda a sua obra que Hashem criar e fizer. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. A formação do Jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra. O que vai acontecer agora? O Moshe, né, que foi quem recebeu a Torá, no primeiro capítulo, ele resumiu tudo. Ele escreveu tudo resumido. E agora, ele vai começar a explicar coisas por coisa, parte por parte. Estas são as origens dos céus e da terra. Quando foram criados, no dia em que o Eterno fez a terra e os céus. Vamos ver, tem um comentário aqui. Esse comentário aqui não é importante para vocês, mas vamos continuar. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Eterno não tinha feito chover sobre a terra, e não havia um homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Vamos ver este comentário. Esse comentário vai estar atrelado aqui. E formou o Eterno, o Criador, o homem do pó da terra, e soprou seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Qual é o comentário que está associado a essa formação do homem? O que acontece? Quando essa palavra aqui, quando é dita essa palavra em hebraico, ela se fala vai yetzer. Só que qual é o problema? A palavra vai yetzer, né, eu vou colocar o comentário aqui para vocês entenderem. Esta aqui é a palavra vai yetzer, em hebraico. A palavra vai yetzer, no normal, ela é escrita com um i, a letra i, uma só. E aqui, justamente, está escrito com dois. E aí, a Torá, ela não é uma coisa... Não é igual um livro qualquer, seu livro de biologia, ou livro da historinha do fulano. Não, a Torá foi dada pelo Eterno. Coloque isso na sua cabeça. Desde a criação, a Torá já existia. A Torá é algo que você não imagina. As respostas que tem na Torá, que são achadas pelos sábios, são impressionantes. A Torá responde qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Mas aí, para responder coisas complexas, você tem que ter um estudo muito acima da média, ok? Tem que ter estudado muitos anos.
Então, mas tem vamos dizer, essas coisas, essa anomalia, uma coisa que é fora do comum, ter um Yud a mais. E aí, o que o sábio interpreta com isso? Que quando o Eterno fez o homem, ele já criou o homem com um instinto ruim e com um instinto bom. Com a Yetzer Hará e a Yetzer Hatov, que é uma inclinação para o bem e para o mal. Aí você vai perguntar, mas o Eterno fez já o homem para ter as duas inclinações, o Eterno não fez o homem. Por que o Eterno não fez o homem bom logo? Então, é simples. Quando eu era criança, eu tinha muito essa dúvida, né? Quando eu era criança, eu falava pra minha mãe, por que o Eterno já não chega e mata o diabo, mata todo mundo e acabou? Entendeu? Já vence a guerra de uma vez e é isso daí e acabou. Eu falava isso direto pra minha mãe. Agora eu vou te ensinar uma coisa que eu já falei no primeiro e eu vou falar de novo. O Eterno é uma pessoa justa. Imagina um grande tribunal no final. Até o Eterno tem que prestar contas nesse tribunal. Porque o Eterno, se ele falar uma coisa, vamos dizer, existe uma parede. Pensa numa parede lá da sua escola. O Eterno vem e fala, essa parede é branca. Acabou. Essa parede é branca. Ela não é azul, ela não é verde, ela não é amarela, ela é branca. Não tem outra cor para definir aquela parede. Sempre vai ser branca. Então a palavra do Eterno tá ali. A parede é branca. Nem o Eterno mesmo pode chegar e pintar a parede de outra cor. Porque ele já disse que a parede é branca. Ele não pode ir contra uma coisa que ele estabeleceu, porque senão ele deixa de ser justo, ele deixa de ser correto e etc. E agora, aplicando isso a isso, por que o Eterno colocou já a inclinação do bem e do mal dentro do homem logo na criação? Por que o Eterno colocou a árvore do bem e do mal lá no Éden? Por que o Eterno colocou a escuridão muito antes de ser feitos seres humanos lá no mundo invisível entre os anjos? Por que isso? É o seguinte, vamos dizer que o seu pai e sua mãe cheguem e falem para vocês não tocar na tomada. Nunca cutuque a tomada com um garfo. Minha mãe falava isso para mim. Não pega o garfo e coloca na tomada que você vai levar um choque. Minha mãe falava. Mas tem um porém. Na sua casa não tem tomada. Você nunca vai cutucar a tomada com um garfo, porque não tem tomada. E como é que eu vou julgar se você é bom ou ruim? Não tem como, porque não existe uma prova. Nunca teve tomada, você nunca pôde cutucar a tomada com garfo, então acabou. É isso aí. Mas isso não prova e nem desprova que você é uma pessoa obediente ao seu pai e sua mãe ou não. A mesma coisa, né? Vamos dizer que o Eterno não tivesse criado o mal. Criado o mal. Nunca ninguém praticaria o mal e todo mundo seria bom. Mas será que todo mundo seria bom mesmo? Porque até as pessoas que são más não teriam o mal para ser praticado. Não teria como saber se a pessoa é boa ou não. Então, para isso, como o Eterno não é autoritário, não é um pai autoritário, não, você vai fazer o que eu mando porque eu quero e acabou. Não. O Eterno dá ao homem sempre a possibilidade de ser o que ele quer. O Eterno coloca a porta do bem e a porta do mal. O Eterno fala assim: olha, você escolha. Você quer me obedecer ou você não quer me obedecer? Faça sua escolha e mostre quem você é de verdade. Não fica, vamos dizer assim, não, o Eterno não quer ser enganado e nem quer pessoas ao lado dele que não queiram realmente estar ao lado dele. Então o Eterno vai dar ao homem a possibilidade de fazer o que é mal e o que é bom. E qual é o ensinamento que a gente leva para a nossa vida? Quando vocês forem crescendo e os seus pais forem te ensinando as coisas que certas que vocês devem fazer e as coisas que não se deve fazer, saibam que as coisas erradas vão aparecer na sua vida. Todas elas. Todas. Se a sua mãe e seu pai falam, olha, nunca roube, um dia vai chegar a oportunidade na sua mão de você roubar alguma coisa, de você fazer coisas erradas. E vai estar nas suas mãos a escolha de fazer ou não. E que os nossos sábios, e não vou citar um sábio muito conhecido, que é Tiago que escreveu a epístola lá no fim da Bíblia, o irmão do Mashiach, ele mesmo. O que ele escreveu? Que a gente deve andar e viver como se nós estivéssemos sendo julgados o tempo todo. O que significa isso?
quando você tiver uma decisão na mão, ou melhor, nem precisa ter decisão nenhuma. Quando você estiver andando por aí, falando com seu pai, falando com a sua mãe, andando e vivendo, lembre-se que no fim da sua vida, você ainda é novo, mas um dia vai chegar o fim da sua vida. No fim da sua vida vai ter milhares de pessoas te olhando e todas elas te julgando para ver se o seu comportamento vai ser justo ou não justo. Lembre-se que toda coisa ruim que você fizer vai trazer consequências para você na sua vida e depois da sua vida. Vai ter consequências também. Lembre-se sempre disso, que se você plantar coisas boas, as coisas boas vão trazer coisas boas para você e vão trazer coisas boas para depois que você morrer. Depois que você morrer no mundo vindouro, e para os seus filhos também vão gerar coisas boas. Então lembre-se disso. Todas as vezes que você tiver escolhas para fazer. E se um dia, professor, tio Lucas, eu fizer coisas erradas? Se um dia, poxa, o ser humano também falha. Se um dia eu falhar e fizer o que é errado, lembre-se também que o Eterno sempre está disposto a perdoar quem se humilha e quem pede perdão, quem realmente se arrepende e volta no seu caminho, né? Arrepender-se, o que é arrepender? Quando você reconhece que o que você fez está errado, você vai lá e tenta corrigir o que der para corrigir e não repete mais o que você fez. O Eterno sempre está pronto para perdoar. Assim como sua mãe e seu pai, se um dia você for na cozinha derrubar um copo, quebrar todos os copos da sua casa, o Eterno, assim como o Eterno, sua mãe e seu pai vão brigar com você. Se fosse minha mãe me bateria, vão ficar bravos, mas depois de algum tempo eles vão falar, olhar para você e falar, você é o meu filho, eu te perdoo, e acabou, esqueceu, nunca mais se lembrou o que você fez, e aí é só você não repetir de novo, ok? Então é assim, vamos continuar. E plantou o Eterno, o Criador, um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. Uma coisa para vocês saberem, ele plantou um jardim no Éden. Existia o Éden. O que é o Éden? O Éden era onde ficava o trono do Eterno. Se vocês não leram o livro A História do Universo, do rei Melquisedeque, leiam. E os pais têm a obrigação de ler esse livro com seus filhos, que é uma história muito boa. Então existia o Éden, que era o trono do Eterno. E ao oriente do Éden existia o jardim do Éden, né? Que era onde Adão ficava. E o Eterno fez brotar de toda árvore agradável à vista para a comida, e a árvore da vida do meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Vamos ver aqui. Tem um comentário que eu gostaria de ler, mas eu acho que não vai ficar bom ler para vocês aqui. Vamos lá. A superioridade do homem para com as outras criaturas é aparente na própria maneira de sua criação, completamente diferente da deles. Ele é o único que foi criado pela mão do Eterno. O resto surgiu da palavra do Criador. E o que eu quero falar para vocês aqui? O Eterno, quando vai criar o homem, ele sopra o sopro de vida. E o que significa, tio Lucas? Quando você sopra, você está tirando do mais profundo de você, para vocês terem uma ideia. Você está puxando o ar lá do seu pulmão, do centro do seu ser. E foi assim que o Eterno criou o homem. Ele puxou do mais profundo dele, que era a alma, o direito de escolher, o direito de fazer a justiça ou a injustiça, e etc. Agora, os animais não. Os animais ele criou com a mão. Ele criou com a palavra. Quer dizer, desculpa, com a mão não. Mas criou com a palavra. E não está escrito que o Eterno pegou o gato e soprou o vento do fôlego de vida no gato, ok? Inclusive, tem uma historinha para vocês que são crianças. Você sabe por quê? Quando alguém espirra, a gente fala saúde. Nunca se perguntaram isso? É porque lá do tempo de Noé, do tempo de Noah, né? Inclusive, nós temos um amiguinho que se chama Noah, toda vez eu vou falar isso. Lá do tempo de Noah, o Eterno tinha um ditado que quando chegava a hora do homem morrer, ele simplesmente espirrava e morria. E por que isso?
Porque está escrito aqui na Torá que o Eterno soprou o sopro de vida na narina, nos narizes. O ar entrou pelo nariz. Que a alma, ela sai e entra pelo corpo justamente por essa região dos narizes, né, da sua narina. E aí, o homem, quando chegava na hora de morrer, ele espirrava e morria. Até que chegou um certo patriarca e falou para o Eterno assim: olha, é muito ruim isso, porque a gente não sabe a hora que a gente vai partir. Então, por favor, Hashem, cria um sinal que a gente vai deixar essa terra. E assim o Eterno fez as doenças. Então, quando o homem está para morrer, ele fica doente, a menos que ele não mereça isso, né? Mas ele fica doente, e aí ele morre, né? E antigamente não era assim. Isso é contado, né, de judeu para judeu, desde criança, etc. Então, por isso, naquela época, quando se espirrava e não morria mais, as pessoas falavam: olha, saúde. Saúde era uma outra palavra, não era saúde, mas que o Eterno te proteja, ou agradeça o Eterno por não ter morrido. Inclusive, existe uma bênção para isso, quando você espirra e não morre, para vocês terem uma ideia. Então, por isso que hoje, nós que depois de 5.000 anos depois, hoje, quando alguém espirra do nosso lado, a gente fala saúde. É por causa disso. Vamos continuar. O corpo do homem é um microcosmo. Bom, é muito complexo para explicar isso para vocês. O mundo inteiro em miniatura, e o mundo, por sua vez, é um reflexo do homem. O que significa, tio Lucas? Que o corpo do homem é um microcosmo, né? Até difícil de falar. Na minha aula de ciência, eu não sei, ainda não aprendi isso. Né? O que significa isso? Quer dizer que quando a gente olha desde vamos dizer assim, uma célula, ou melhor, um átomo. O que é um átomo? Um átomo, ele constitui cada partícula do seu corpo. Vamos dizer que eu pegasse um até esqueci o nome do objeto para a gente olhar bem de pertinho. Mas vamos dizer que a gente pegasse um aparelho e visse a sua pele bem de pertinho. A gente ia enxergar isso aqui, um átomo. O que quer dizer isso? Que quando a gente olha para o átomo e depois a gente olha, por exemplo, para o sistema solar, vou colocar aqui para vocês, nós estamos vendo a mesma coisa. Vocês percebem a semelhança? O Sol no centro e todos os planetas rodando ao redor. E aqui a gente tem os prótons e os nêutrons aqui no centro e os elétrons rodando ao redor. Aqui é a mesma coisa. Então o Eterno fez a grandeza do universo dentro de um único ser, que é o ser humano, que é você, que é eu. Inclusive todas as coisas têm átomos. Né? Se você for ver até as ligações, prestem atenção aqui. Sim. Meu teclado está com problema. Mas está vendo ali as ligações nervosas? Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é o que tem dentro de todo ser humano, de todo ser. Quando você olha para o universo, você vê a mesma coisa. E eu acho que vai ser difícil de eu mostrar isso para vocês, porque a gente teria que mostrar as colunas, os gases que ligam os planetas, as galáxias, etc. E é exatamente dessa forma. Um dia eu vou trazer essa foto lá no grupo dos Talmidins para vocês verem o que eu estou falando, ok? Então isso significa isso. O cabelo em cima da sua cabeça corresponde aos bosques da terra, suas lágrimas ao rio, sua boca ao oceano. Além disso, o mundo assemelha-se ao globo ocular, o oceano que circunda a terra, e é como o branco dos olhos, a terra seca e a íris, a Jerusalém. Já ouviu falar que a Jerusalém é a pupila dos olhos do Eterno? Tá aí por quê. A pupila é o templo, e o templo, a imagem espelhada na pupila do olho. Mas o homem é mais que uma mera imagem deste mundo. Ele une as qualidades celestiais terrenas dentro de si mesmo em quatro. Ele se parece com os anjos e em quatro com os animais. Que significa isso? Vamos lá.
Seu poder de fala, seu intelecto discriminador, seu andar ereto e olhar de seus olhos, todos eles fazem dele um anjo. Mas, por outro lado, ele come e bebe, segrega a matéria, que vai no banheiro residual do seu corpo, propaga sua espécie e morre, como os animais do campo, né? Por isso, o Eterno disse antes da criação do homem: os celestiais não são propagados, mas são imortais. Os seres da terra são propagados, quer dizer, eles têm filhos, filhas e filhos e filhas e assim vai. Mas eles morrem. Eu vou criar o homem para ser a união dos dois, para que quando ele pecar, quando ele se comportar como um animal, a morte o alcançará. Mas se ele se abstém do pecado, ele viverá para sempre. Então fica o ensinamento. Quando você se comporta como um animal, vou dar um exemplo, um cachorro. O cachorro, ele tá nem aí, né? Se você tem cachorro em casa, se o cachorro tiver uma cadela, depois ele tiver outra esposa, depois ele tiver outra esposa, para ele tá tudo bem, né? O cachorro não se importa. O cachorro é um animal que não tem vergonha nenhuma. Então, quando você se comporta como um animal, né, e não como um ser humano, você vai morrer e não vai mais ressuscitar, vai ficar para sempre morto, né? Como um pecador, um transgressor. Agora, se você começa a obedecer a Torá e se comportar como um homem do qual o Eterno, doutor de sabedoria, etc., tem uma esposa, né, casar, ter filhos, não desobedecer seu pai e sua mãe, não fazer coisas erradas na escolinha, você vai herdar a vida eterna, assim como os anjos têm a vida eterna, ok? Vamos continuar. O Senhor fez brotar da terra a árvore agradável à vista, eu já li. Inclusive, a árvore da ciência, do bem e do mal, o Eterno colocou nesse jardim do Éden, e eu já expliquei o motivo, tá? Se não entendeu, me pergunta aí no grupo. E saía um rio do Éden para regar todo o jardim, e dali se dividia e se tornava 4 braços. O nome primeiro é Pison, este rodeia a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali havia o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria, e o 4 é o Eufrates. Bom, esse rio, só uma informação, mas acho que o rio Gion é o que nós chamamos hoje de rio Ganges. Aí você vai falar, mas o rio Ganges é daquele pessoal lá da Índia, né? Passa lá da Índia e, tipo, esse rio Ganges, ele é adorado pelo aqueles pessoal lá, o pessoal daquela religião, esqueci o nome da religião, dos indianos, esqueci, que lá tem os brahmanes, etc. Então, como eles são filhos de Abraham, eles já sabiam que aquele rio também era um dos rios que constituía o jardim do Éden. Prestem atenção. O rio, ele vinha do Éden, do trono do Eterno, como um só. Chegava no jardim do Éden, ele se dividia em 4 rios diferentes. E cada rio ia para um lugar diferente. Um desses rios é o que a gente chama hoje de rio Ganges. E os Brahmanes, né, que em hebraico significa Avramanes, são os filhos de Avraham, né, descendentes de Avraham há muitos anos atrás. E é por isso que hoje eles sabem que aquele rio, eles atribuem, né, a idolatria àquele rio, porque aquele rio é sagrado, porque aquele rio se coloca os mortos e não sei o que, toda aquela história. Infelizmente o homem, ele tem esse intuito de idolatrar as coisas e acabam idolatrando um rio. Mas aquele rio realmente fazia parte do Jardim do Éden. E onde estão os outros rios, tio Lucas? Os outros rios ninguém sabe, ok? A não ser o Eufrates. Porque depois daquela historinha, depois que a gente viu o dilúvio, tudo foi mudado de lugar. E a gente vai explicar como aconteceu o dilúvio para vocês em breve. Continuar. E tomou o Eterno o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Eterno ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Qual foi o primeiro mandamento dado para o homem? Esse. Cuida do jardim, cuida do planeta. Depois, não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Agora o Eterno deu ao homem um mandamento, que ele poderia transgredir ou não. E como isso vai acontecer, veremos no futuro. Vamos ver os comentários que tem aqui que eu fiz no grupo dos jovens. Bom, eu acho que vamos continuar. E disse o Senhor, o Eterno: não é bom que o homem esteja só, falei uma adjuntora que esteja diante dele. O que nós aprendemos aqui logo nesse capítulo é uma coisa mais para os adultos, mas eu vou ensinar para vocês também. Esse esteja diante, como diante dele, né, que está em português, tem um segredo muito bom aqui. Que em hebraico está escrito literalmente que esteja uma ajudadora que esteja oposto a ele. O que isso significa? Isso significa que a mulher, ela é uma esposa que vai ajudar você que é homem, vai ter uma esposa, ela vai te ajudar, porém ela vai ser oposta a você. O que significa que quando você estiver errado, ela vai estar contra você. E uma outra coisa que os sábios também ensinam, se você que é homem hoje, é um menininho, crescer, obedecer ao Eterno, você vai ter uma mulher justa que vai te ajudar a ser mais justo, e ainda que seja pela dor, ok? Ainda que seja te fazendo uma coisa, te contrariando às vezes. Mas se você crescer como um homem injusto, esquecer da Torá, esquecer dos ensinamentos do tio Lucas, esquecer da mamãe, esquecer do papai, você vai arrumar uma esposa ao contrário. Essa esposa vai ser iníqua e ela vai te levar cada vez mais para perto da iniquidade. Da mesma forma, sendo oposta para você. E é daqui que se tira também o estudo da Torá em Yeshiva. Quer ver? Vou mostrar para você. Vamos ver. Vamos ver se tem uma imagem que eu posso mostrar isso aqui para vocês claramente numa yeshiva. Aqui. Essa imagem aqui é muito boa. Numa yeshiva se estuda a Torá exatamente assim, né? Uma yeshiva ortodoxa. Uma pessoa de frente para outra. Por quê? Porque muitas vezes você está estudando a Torá e você pode acabar tendenciando para um lado que não é verdadeiro. Então tem que ter uma pessoa na sua frente estudando a mesma coisa que você está estudando e que possa contrariar suas ideias ruins. Quando você estiver pensando, porque é assim, assim, assado, quer dizer isso, a pessoa vai falar, não, você está interpretando errado. É dessa forma aqui. Então você que tem irmão, irmã, estude a Torá com seus irmãos, o mesmo capítulo, você que é criancinha, pega o mesmo capítulo, senta na frente do seu irmão e estuda, porque cada um vai ver um ponto da Torá e vai evitar que vocês tirem interpretações erradas. Se você não tem irmão, estuda com seu pai, estuda com sua mãe. Quando sua mãe estiver estudando Torá, fica perto dele, ok? E é assim que eu estudo. E assim também a esposa. Ela é uma ajudadora que está oposta a você. Quando você casar, você vai entender exatamente o que significa isso, ok? Havendo, pois, o Eterno formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como chamaria, e tudo o que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo gado, e as aves do céu, e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então, o Eterno fez cair um sono pesado sobre Adão. E o Adão dormiu. E tomou das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Eterno tomou do homem, formou a esposa, a mulher, e trouxe para Adão, e disse a Adão: esta agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e essa será chamada Eva, né? Não varoa, como está na tradução. Né? Aprenda desde pequeno. Tradução português é uma coisa muito ruim, ok? Se você tiver a oportunidade de estudar hebraico, estude,
Vai fazer muito bem para você. Porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, que apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Uma coisa sobre casamento. Eu sei que vocês são muito novos ainda, mas vai chegar o dia que você vai querer se casar. Saibam que você tem que deixar a casa do seu pai e da sua mãe, ok? E isso vai ser muito bem. Nem sempre é possível deixar a casa do pai e da mãe, né? Infelizmente, algumas pessoas não têm essa possibilidade. Mas se você tiver, faça isso. Que isso vai não só ajudar seu pai e sua mãe, como você também, ok? O casamento é isso, é a esposa e o esposo. Vocês vão se formar uma família. A sua família vai ser sua mulher e a família da sua mulher vai ser você, o homem. Mas se você for mulher, vai ser você, de qualquer forma. Então, é isso. No próximo capítulo vamos estar falando da queda do homem, como o mal entrou de vez no coração do homem. E vai ser um capítulo muito extenso, ok? Então, que o Eterno abençoe todos vocês. Eu acho que alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer postar no grupo aí? A Nicola está aqui na sala. Quer falar alguma coisa, Nicole? Quer dar um oi? A tia Telfinha está aqui também na sala. Ela está acompanhando aqui do meu lado. Ok? Quer dar um oi, tia Telfinha, para os nossos talmirins? Shalom, professor. Shalom, Nicole. Alguma dúvida, alguma coisa? Você queira falar? Alguma dúvida que você queira tirar? Não, obrigada. Muito bem. Telfinha, quer dar um shalom para os nossos amiguinhos? Tá aqui acompanhando junto, estudando junto com a gente. Ok, então, até semana que vem, pessoal. Que o Eterno abençoe todos vocês. Que essa semana vocês possam cumprir muitas mitzvah, estudem bastante e que o Eterno dê cada vez mais força para vocês estarem perto dele. Procurem o Eterno hoje, façam uma oração, reveja o estudo, estude outras coisas. E é isso aí. Aos pais, aconselho a ajudarem seus filhos também. Rezem o Shema com seus filhos. E é isso aí. Eu vou colocar aqui a musiquinha e vamos encerrar, ok? Bom, para quem não sabe qual música que eu uso, é essa daqui. Shalom Aleichem. Vamos encerrar. Até semana que vem, pessoal. Um comercial aí. Até a próxima, pessoal. Shalom. Shabbat shalom. Shalom Aleichem.
עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון. הקדוש ברוך הוא.